Eu tenho 47 anos e no final do ano passado, no final de 2020, em dezembro, eu tive talvez a pior experiência da minha vida. Eu comecei a me sentir mal em casa, minha esposa também estava se sentindo mal. Eu já imaginei que pudesse ser o Covid, por causa do meu trabalho, de uma certa forma me mantinha um pouco exposto demais e os sintomas eram muito parecidos. Fizemos o exame e foi realmente diagnosticado que estávamos com Covid. E a princípio foram as dores normais de corpo, dor de cabeça, falta de paladar, olfato, normal. Mas eu estava tranquilo porque eu não estava atingindo minha questão respiratória, que diz que isso é pior, né? Só que mais ou menos no sexto dia eu comecei a sentir uma falta de ar, fui para o hospital e só fui sair 25 dias depois. Nesses 25 dias, foram 20 dias na UTI e desses 20 dias na UTI foram 3 dias entubado. E foi uma experiência terrível, né? Os médicos me deram 10% de chance de estar vivo. E Deus foi tão maravilhoso que me deu a oportunidade de estar aqui hoje para falar disso. E isso afetou muito o meu emocional, porque envolveu a minha família, envolveu meus amigos, né? E esse período que eu estive entubado, que eu fiquei em coma induzido, eu tive pesadelos que foram muito complicados, assim, de gerenciar. Mas Deus tem sido bondoso, misericordioso e tem esclarecido alguns pensamentos, é o que eu quero dividir aqui hoje com vocês. Amém. É muito comum, ele já introduziu essa questão dos pesadelos, dos pensamentos, é comum em casos como o dele, até por estar entubado, é comum isso acontecer? É comum, mexe muito com o organismo como um todo, né? Mexe com toda a nossa fisiologia, né? Eu acho que não tem nada que não se altere, né? Que não gere alguma alteração. Então, os pensamentos, né, as questões dos sonhos, dos pesadelos, a gente acha que quando a gente está dormindo que o cérebro desligou, né, que ele está ali desligado e não tá funcionando, mas está, né, e ali na questão da sedação também, ele tem ali um funcionamento, né, ele tem ali uma elaboração que quando sai, né, quando a pessoa acorda, sai da intubação, ela sai muito, muito mal, né? Sai muito alterada emocionalmente, Exatamente. fisicamente, né? As pessoas às vezes saem ali meio deprimidinhas, né? Ou muito deprimidas, né? Da situação, dependendo de como foi, porque é um lapso, né? Você acorda, você não sabe onde você está, que dia que você está, quanto tempo se passou, né? Mas o Covid em especial, eu acho que ele traz um pouco na bagagem esse drama todo, porque o cara está em casa, todo dia vendo só notícias de morte, de gente sem oxigênio, vai vendo isso, né? Mas ele tem a sensação que com ele não vai acontecer, isso sempre é com o vizinho, sempre com o cara da rua de baixo. Mas de repente quando ele se encontra sem ar, velho, procurando vaga de hospital e não consegue achar, ele começa a se sentir mal, eu acho que ele já começa a pressão psicológica ali em função de tudo que ele vem acumulando no subconsciente, eu imagino, né? Sim. Nas reportagens, nas notícias, vai, opa, peraí, o que está acontecendo comigo? E porque eu, por exemplo, quando eu comecei a sentir falta de ar, o meu pânico era, cara, se esse ar acaba de repente, aí tem ignorância, não acaba de repente. Ele vai saturando, vai diminuindo, e meu medo era no meio do caminho eu ficar sem ar, quer dizer... Vou morrer. Então eu acredito que o Covid em especial já tem sido uma doença que tem automaticamente levado as pessoas a essa tristeza profunda, essa angústia, esse medo, né? Sim. Eu acho que... Perdão, 2 quadros que você tinha antes, que era a asma e a questão da obesidade, te preocuparam ainda mais? Sim, apesar de que depois eu descobri que a asma não é tão agravante. Mas acredito que a questão do excesso de peso, sim. Mas o lance é que o Covid é uma loteria. Tem atleta aí, cara, que malha morrendo. E tem gente gorda, velha, que não morre. É assintomática. Então, essa doença, eu acho que o mais absurdo dela é ela ser uma loteria. Como é que ela vai reagir em você? Não sei. Como é que vai reagir nele? Numa criança, num idoso? Em cada corpo. Você imagina uma doença que em cada ser humano ela age de uma forma completamente diferente. Né? Assim, não é padrão. Eu fico sem entender. Eu costumo dizer que é uma roleta russa quem fica em aglomeração, achando que por ser jovem, não, isso pega mais os velhos e tudo, e estão ali achando que são imunes. Sim. Falei, querido, você está jogando com a sua vida. Porque é um risco. Você pode ter um risco de não ter nada, mas pode ter um risco de morrer, cara. É uma doença realmente muito traiçoeira.
A gente tem mais pergunta do que resposta ainda, né? Sim, Nos próximos anos vão trazer para a gente aí uma série de informações um pouco mais científicas com relação a isso, mas o que tem de especulação com relação à Covid ainda é muito mais, né? Muito mais pergunta que a gente tem ainda para poder fazer do que, na verdade, respostas que a gente tem prontas, né? E quais são as verdades? Porque é tanto envolvimento político nisso aí também, é um absurdo como a coisa está política. É uma guerra política em todos os países. No nosso país, então, é ridículo ver como a oposição, direita, esquerda, todo mundo... Será que estão preocupados mesmo em resolver o problema? Cara, pode até estar, mas em terceiro, quarto lugar, você vê questões políticas, literalmente financeiras, gente tentando ainda extorquir da sociedade financeiramente, dentro de um caos desse. Eu vou te falar, o ser humano é... Deus é muito lindo mesmo, né, cara? Eu vou falar assim que Deus é absurdo. Né? Deus é absurdo de misericórdia, de amor, porque você vê que no caos desse ainda existem pessoas querendo explorar isso, né? Politicamente, cara. É uma loucura. Então, isso gera toda essa insegurança. E aí a vacina, aí muita especulação, muito fake news, as pessoas ficam inseguras, porque aí descobre que tem gente que tomou vacina, mas continua assim, tendo problemas, enfim. Isso gera uma insegurança. Agora, o problema é que gera insegurança de um lado e continua tendo irresponsabilidade, incompetência de alguns governantes, irresponsabilidade da sociedade, ineficiência das áreas que deveriam cuidar. Gente, a gente está complicado o negócio. E quando você tem um diagnóstico como o Alex teve, da forma como ele teve, naquele desespero ali, vou procurar o hospital e eu estou sentindo falta de ar, você traz toda essa bagagem para o hospital junto com você, né? Traz, vai toda essa incerteza, né? Você colocou aí como essa roleta russa, né? O que vai acontecer comigo, né? Beleza, é mais em idoso, e comigo, né? O que vai acontecer, né? Não tem resposta, né? Não tem resposta. Será que eu estou indo para o hospital para ficar ou eu estou indo lá só consultar e vou voltar com uma receita para casa, né? Então, mesmo quando não está indo para o hospital, né, a pessoa, quando ela recebe um diagnóstico, né? Eu atendo ali várias pessoas que já tiveram o Covid, o que elas relatam é assim, um período de uma completa incerteza, né? A vida já é incerta, ela já é imprevisível, mas ficou mais, né? Porque por mais que ela seja imprevisível, né? Por mais que possa acontecer algo hoje, eu tenho certeza que eu vou sair daqui, vou entrar no meu carro, vou chegar em casa e vou dar um beijo na minha esposa, eu tenho certeza. É uma ilusão ou vai acontecer, né? A gente não sabe, mas isso permite que a gente viva bem, né? Porque se eu sair daqui, nossa, será que vai acontecer? Será que no carro eu vou ser assaltado? Será que eu vou entrar no carro? Será que eu vou tomar fechada? Será que eu vou bater num caminhão? A gente não consegue, a gente não tem paz para viver, o cérebro não funciona assim. E com a Covid a gente pensa assim o tempo todo, E com a né? Covid a gente pensa assim o tempo todo. Você já pensa assim, será, o tempo todo você tinha essa sensação? Como que era para você? Sim, bom, eu particularmente quando eu acordei, como eu falei, eu acordei muito transtornado, porque o meu coma foram pesadelos muito ruins, assim, então entrei numa noia de perseguição, de gente querendo me matar, de que eu estava sendo torturado, uma loucura, né? Até a coisa voltar, hoje eu entendi, no final do programa, eu quero dizer o que Deus trouxe no meu coração, porque realmente eu custei entender, porque eu tive tantos pesadelos e quais foram os pesadelos, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, a gente fica muito focado no paciente, mas a gente esquece dos profissionais que cuidam dos pacientes. Cara, esse povo está cansado, gente. Muito cansado. A gente não pensa nisso, a gente pensa no paciente. Você imagina o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, perdendo colegas. Eles veem gente... Eu fiquei na UTI, acordado uma semana. Fiquei 20 dias, mas acordado uma semana. Cara, é horrível. Você vê gente morrendo o tempo todo. E sem contar alguns profissionais que hoje eu tenho até um desconto, tadinho. É cansaço. Às vezes eles estavam ali me dando banho na cama, me trocando e comentando. Gente, você viu o fulano tal, morreu. E eu vou levantar e falar assim, querido, pode me poupar desse detalhe? Eu estou aqui também. Né? Eu estava bem ontem, eu falei, eu estou bem hoje, né? E assim, mas você vê o cansaço deles, cara. Muito cansaço. Você imagina um médico ter que decidir? Cara, isso, gente, é que vocês não param para pensar no que isso significa. Você é um ser humano, cara. Aí você tem ali 2 pacientes. Você só tem oxigênio para um dos 2. Você tem que virar Deus nessa hora. Quase isso, você tem que decidir quem vive e quem morre. No sentido assim, né? Fulano vai... Aí quem tem mais problema... Isso aqui é não sei qual palavra que eu uso. O mais revoltante
É que se tem um garoto de 30 anos com mais chance do que um senhor de 70, aquele garoto de 30 anos, ele vai ter oxigênio e o homem de 70 não. Só que talvez aquele vagabundo, aquele cara que estava no meio da confusão. Aquele senhor estava em casa, talvez aquele rapaz estava na aglomeração, na festa, entendeu? De irresponsabilidade, quer dizer, se fosse uma coisa... E às vezes ele toma o lugar de alguém que está sério, cara. Isso que eu falo, é uma irresponsabilidade, é uma cafajestagem essa galera que está sem esse compromisso de se cuidar, né? Vai em festa clandestina. Dá para entender um negócio desse, festa clandestina, velho. Não dá para entender um negócio desse. Então os profissionais de saúde, eles estão esgotados. Gente, imagina que tem mais de um ano que eles estão trabalhando muito. E vivendo emocionalmente essas coisas. Será que tem alguém cuidando? Eles estão tendo tempo de serem cuidados E mais de um por alguém como o senhor? Sim. Mais de um ano, o que isso é na cabeça de um médico, de um Imagina. enfermeiro, de tantas pessoas que estão aí atuando na linha de frente? Porque é a insegurança toda que vive, né? Essa questão de, por mais que você veja gente morrendo frequentemente, é uma coisa com a qual a gente não se acostuma, né? Não tem jeito. Você não se acostuma com isso, né? Você perder alguém ali, né? Você perder um cliente, perder um paciente, é terrível sempre, né? Eu sou psiquiatra, mas eu já trabalhei em sala vermelha, é horrível, né? Por mais que o paciente está lá hoje, chega amanhã, ele já não está, é péssima notícia, né? Essa conversa. E agora está muito frequente, né? E ter que fazer essa escolha é muito ruim. Agora ainda tem os protocolos, que as pessoas se orientam pelos protocolos. Quando não tinha, e era, resolve. Né? Imagina. Quem que você quer? É o do leito 1 ou do leito 3? E o médico não estudou para isso, né? De jeito nenhum. Ele estudou para salvar, não para escolher quem vive e quem não vai. Ele não teve essa preparação, gente. Sem E contar- a vida teve que dar para ele, não teve essa opção, você tem que resolver. Sem contar lidar com isso, ainda tem o cansaço físico mesmo, da exaustão de Muito. plantões, um atrás do outro. A gente se sai para poder fazer um trabalho, seja ele mais, que acha que é importante que seja, a gente tem todos os cuidados, a gente não quer sair, a gente evita sair. Se eu puder trabalhar de casa no home office, eu prefiro, eu vou ficar. Eles não têm essa escolha, eles têm que estar lá na linha de frente. Gente, é um trabalho difícil. Thalita, eu vou te falar. As pessoas, só quando a gente vive você de perto, que você pensa assim, médico, enfermeiro, você imagina só, a gente só tem a cena de dar uma injeção, trocar o soro. Cara, é limpar cocô, velho. A pessoa tá toda cagada, ela tem que tirar. Eu, por exemplo, gordo, pesado. A gente tem que me virar, tirar, limpar a fralda. É um trabalho desagradável, cara. E quando a bolsa, eu digo que eu estava usando, como é que fala aquelas bolsas que tem? Colostomia. Um dia soltou, sujou tudo. Tem que limpar, dar banho. Gente, é um trabalho duro. E às vezes o paciente, tem uns que são mais pacientes, mas os outros de paciente é só o nome, não tem paciência nenhuma. São agressivos também, brigam. E essa turma, gente, é muito pesado. Gente, é um trabalho duro, a gente não dá... Quando eu saí do hospital, eu falei, gente, se eu tiver num encontro, num almoço, um jantar, se eu conhecer um técnico de enfermagem, trata ele até melhor. Dá um abraço, agradece. Dá um abraço, né? agradece. Você não tem noção da beleza que é esse trabalho, da paciência que eles têm que ter, porque é muito duro e é um clima muito, muito tenso, né? Você imagina a pessoa estar o dia inteiro lidando com morte, lidando com dor, volta para casa, como é que você não transfere isso para o seu esposo, para os seus filhos? Como separar isso, né, doutor? E o medo de relacionar também, né? Será que eu peguei e eu vou transmitir? Também, além disso. Será que eu vou transmitir para a pessoa que eu amo? Né? Será que... E aí a pessoa que ama pega, nossa, será que fui eu? Né? Será que vai morrer? E qual a Será sugestão que o senhor dá para quem está nos assistindo agora, por exemplo? Eu não sou apresentador do programa, mas eu queria entender. De repente tem alguém nos assistindo que trabalha nessa área e tem essa dificuldade mesmo de chegar em casa e deixar para trás a cabeça, porque ele tem uma esposa, ou tem um marido, ou tem um filho, né? Mesmo porque hoje nem tem trás mais, não tem mais para trás para deixar. Esse assunto é o assunto de todo mundo o tempo todo, né? Então... Mas eu estou dizendo assim, porque às vezes ele fica muito oprimido, né? É muito depressivo, né? Às vezes o UTI e tal. Ele chega em casa e sorri e ser leve. Não trazer o peso do dia que ele teve. E às vezes tem plantão, cara, de 12 horas, de 24 horas. Imagina você ficar 24 horas numa UTI. Você chega em casa, está morto, está cansado, esgotado emocionalmente. O que o senhor sugere para esses profissionais, assim, de como chegar e desligar disso para poder se ligar na família bem? Sim. A pessoa tem que se fortalecer e se manter bem e cuidada sempre, né? Então, eu brinco com as pessoas, dar ao corpo o que é do corpo, a alma o que é da alma e o espírito o que é do espírito, né? Então, cuidado com o corpo sempre, né? As pessoas às vezes começam a entrar numa rotina de dormir pouco, né? Alimentar mal, almoçar coxinha, né? Faz um lanche ali rapidinho, não toma água direito, né? Isso é terrível, né? Para as coisas mais básicas, às vezes vai ter
eu atendo um cliente que vai ter uma conversa mais difícil com o cônjuge, eu falo, olha, faça isso quando você estiver bem alimentado, bem hidratado, sem sono, não estiver cansado, não estiver estressado durante o dia, né? Que é uma coisa mais simples do que você dar um plantão ali um dia inteiro, né? Então, manter esse cuidado. Rotina, né? Às vezes a pessoa entra num ciclo ali de plantão que não consegue se exercitar, né? Não consegue se relacionar com a família, não consegue dar uma atenção para os filhos. Então, já fica ali acumulando de um jeito, né? Então, emocionalmente, né? Não estou bem, trata, né? Busca ajuda, né? Não quer dizer que vai tomar um remédio, ou que se tiver que tomar também não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? As pessoas têm um estigma com isso, né? Uma bobagem, né? Começa a sofrer mas será que eu estou sofrendo por falta de fé? Né? Porque minha fé está pouco, será que é por isso que eu estou sendo castigado? Né? Então as pessoas já começam a inventar as Talvez coisas. não é falta de fé, mas é excesso de ignorância. É um excesso de ignorância. Né? Às vezes eu falo, não confunda a fé com a ignorância. Exatamente. Né? Então, a pessoa se cuidar, né? Ela manter uma rotina, manter os bons hábitos, né? E se vê que não está legal, seja humilde e se coloque sobre o cuidado de alguém, né? Que vai te olhar, que vai avaliar, né? Porque a gente não pode se dar o luxo de correr o risco de cair. Né? Falando, eu tenho que me manter firme pela minha família, pela minha profissão, por mim, né? Para me manter emocionalmente saudável. Então não dá para ficar esperando, falar, na hora que o bicho pegar, eu procuro ajuda. Uma coisa que a gente tem que entender é que o alarme do nosso organismo ele é pouco sensível. Né? Então, às vezes, quando a pessoa abre um transtorno de ansiedade, o corpo já está sussurrando ali há anos. Né? Às vezes aquele processo não começou semana passada, né? Começou há anos, só que a gente não percebe. Né? Às vezes a pessoa vai ter uma doença ocasionada por uma outra questão física, mas o processo já está ali há vários anos, né? E quando o corpo está gritando é porque aquilo ali já se acumulou há muito tempo. Então, investir na prevenção do que esperar adoecer para ir lá buscar cuidado, porque depois que adoece a recuperação ela é muito mais longa, né? É um trabalho muito mais delicado. O pastor Márcio ele tem uma frase muito boa para exemplificar isso que o Dr. Lucas está falando, que o que entorna não é a última gota, é a primeira gota. Sim. Né? É esse processo de você deixar aquilo ali se acumulando com o passar do tempo. E o que a gente está vendo aí, tanto para os médicos, para as pessoas que estão na linha de frente, eu identifiquei muitas histórias de muitas pessoas que eu tenho ouvido também em outras áreas de atuação profissional, que estão há mais de um ano sem exercício físico, sem dormir direito, sem um relacionamento direito em casa, que estão totalmente frenéticas, porque também tem um outro medo. A gente está vivendo hoje, eu falo que está todo mundo na mesma tempestade em barcos diferentes. Porque a pressão para você não perder o emprego, para você continuar sendo produtivo e tudo mais. Então, as pessoas têm medo e, por ter medo, elas não dormem, elas não comem direito, elas não querem perder tempo do que elas podem produzir. E é de uma forma generalizada isso também, né, Guilherme? A gente estava falando dos profissionais de saúde, por exemplo. Eu acho que nunca uma profissão está sendo tão provada com relação à sua escolha, né? Acho que nunca a gente tem uma escolha profissional que foi tão testada e tão provada como a gente está vivendo nesse momento. Claro que cada um é responsável pela escolha que fez. Então, quando a gente vai para a área de saúde, a gente tem noção do que é ser um profissional da área de saúde e do que a gente vai ser requisitado. Mas é claro que a gente está vivendo uma situação muito atípica. Então, o que a gente também recomenda é que as pessoas que estão passando por isso, que são profissionais da área de saúde, que não estão tendo realmente nem disponibilidade para estar se cuidando, precisa ser cuidada. E aí, esse primeiro cuidado tem que vir dentro de casa mesmo, né? Como é que você acolhe a pessoa que está vindo? Você pode ser o seu esposo, seu marido, seu filho que está dentro dessa condição, atuando diuturnamente, precisa ter esse cuidado, esse amparo, primeiro com relação a isso. Bater palma e aplaudir pela janela é muito legal, é válido, mas um reconhecimento direto com relação a esse cuidado é prioritário. E é claro, né, quando passar do limite e achar que realmente saturou, tem que procurar ajuda e buscar ajuda sim. E, eventualmente, baixar a guarda, não dou conta, né, tem que pedir aí um intervalo, um descanso, um tempo para poder recuperar com relação a isso. E a gente não sabe, inclusive, quanto tempo vai durar e quando, né, que a gente vai passar por esse processo todo, né, com relação a esses profissionais. Agora, o que a gente pode continuar fazendo com relação a isso é manter as nossas possibilidades de autocuidado. Se eu conseguir minimamente ter essa noção desse autocuidado com relação à nossa própria rotina, a gente tende a ter uma qualidade melhor com relação ao outro. Mas se a gente não der conta disso, é o que a gente está comentando aqui como mais importante. Baixa a guarda, anuncia isso, que eu preciso de ajuda. E como o Alex falou da questão do cuidado, de não fazer essas coisas absurdas que a gente está vendo para aglomerar, isso também diminui o número de pessoas procurando ajuda médica, né? Então, ou seja, alivia o sistema que já está tão
sobrecarregado, que já está tão saturado. A gente já via médicos, como enfermeiros, pessoal da área de saúde, como os principais aí para a síndrome de burnout e tudo mais. Ou seja, isso já era uma coisa anterior, já muito difícil para os profissionais da área de saúde. Um índice alto de suicídios, um índice alto de depressão, um índice alto de doenças mentais, né? Sim, esse excesso de trabalho, né, ele sempre foi desculpa para se alimentar mal, para não se exercitar, para dormir pouco, né? Então já sempre serviu para isso, né? Agora no coronavírus, né, o coronavírus ele tem um agravante que ele virou desculpa para sedentarismo, né? Porque as academias estão fechadas, né? Porque tem toda essa questão que a gente não pode ir na praça, eu não consigo correr de máscara, eu não consigo pedalar de máscara. Então virou muito desculpa para não fazer, para ficar sedentário, né? Quando acabar, eu vou fazer, né? Mas a gente não sabe quando que vai acabar, né? Então, eu manter os bons hábitos é sempre, né? Não dá para sair de casa, eu vou fazer exercício dentro de casa, eu vou continuar me alimentando bem, se não dá para ir num restaurante que eu comi antes, eu vou aprender a fazer, se eu não sei fazer, né? Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir, né? Então, não vou dar plantão 4 noites consecutivas, né? Porque quantos profissionais fazem isso? E eu já fiz isso muito no começo de carreira, né? Dava plantões um atrás do outro, né? Saí do plantão, já ia para outro, já viajava, pegava estrada. Então, assim, é um hábito de vida muito ruim que a gente vai acostumando. Só que um dia a conta chega, né? Um dia a gente vai prestar contas disso. Falar, você viveu mal a vida toda, né? Como é que você quer ter saúde? Né? Todo mundo quer envelhecer bem, né? Mas ninguém quer ter um hábito de vida compatível com uma velhice saudável, né? Refletindo nisso que a gente está vendo hoje. Então, as pessoas vão se descuidando, vão deixando para lá e quando caem, aí elas querem melhorar da noite para o dia, né? Só que não é assim que funciona. Eu queria fazer uma provocação aqui na conversa, que a gente está muito na área física, né? Agora eu queria trazer um pouco, jogar uma bombinha nessa roda aqui, questão espiritual, assim. Eu tenho que conversar com alguns amigos, né, naturalmente, sobre tudo que está acontecendo. E teve uma das conversas que eu tive com alguns dos amigos, do grupo de amigos, assim, me intrigou muito, assim, uma palavra, né? Eles estudam muito a Bíblia e tal. Eu não sou estudioso do Apocalipse, não, mas os caras eram mais e eles falam o seguinte, olha, a gente percebe que essa pandemia, porque isso, gente, dessa geração, pelo menos nossa aqui, ninguém nunca viveu algo que parasse o mundo dessa forma, né? Então é algo muito novo para todo mundo. Vocês acreditam, nessa conversa, o papo era, não é ainda a tribulação, mas são as dores de parto, dessa tribulação que vem chegando. Os princípios das dores. Os princípios das dores, né? Vamos dizer assim, já é um anúncio de que, cara, nunca mais, aquele normal que você está acostumado, velho, daqui para cá já começou, Deus já tem mostrado, né, o amor esfriando, tantas coisas que já havia sido dita na Bíblia, né? Eu falo porque isso tem a ver com o nosso emocional também, de entender, cara, que tá chegando. Vocês acreditam nisso, assim? Você que é um estudioso também, vocês acham que isso... Eu tô jogando esse assunto para poder falar daqui a pouco do meu pesadelo, que tem a ver um pouco com isso, entendeu? Eu acho que tem duas formas da gente poder pensar isso, né? Uma forma da gente que é profissional da área de saúde e a parte, claro, que somos cristãos e temos essa percepção, né, que é junto. Primeiro, eu acho que o mais ajuda a gente, que é um profissional de saúde, mas que temos essa visão do cristianismo, ajuda a gente a ter a visão integral do ser humano. Sim. Então, isso já é um privilégio. Eu entendo o ser humano como esse corpo, essa alma, esse psiquismo e o espírito. Então, somos seres que funcionamos integralmente o tempo todo com relação a isso. Então, não existe uma coisa que adoece isolada da outra. Sim. Se adoecer o conjunto todo está adoecido com relação a isso. E essas experiências, como você está citando, essas experiências que são muito traumáticas para a vida da gente, vão mexer como um todo. E é inegável, a outra questão é que é inegável a gente estar passando uma situação de mundo onde a pandemia foi um catalisador. A gente entende que muitas coisas que estão acontecendo agora, a gente ia falar assim, cara, tudo bem, mas a gente estava num caminho, num curso, que isso ia acontecer daqui a 5, 10 ou 20 anos. A pandemia vem e coloca isso como um efeito de aceleração de várias dessas coisas que a gente vê, as boas e as ruins. Então, você faz uma provocação, como você mesmo está denominando, e eu lembro uma vez, muito tempo atrás, eu vi uma pregação que a intenção que era o seguinte, quando a gente percebesse uma pressão no mundo espiritual acontecendo, quanto mais pressionado a gente seria
mais a gente ia perceber que esse mundo se desorganizou e que não ia ter mais destino para a gente resolver as coisas de uma forma com que a gente já resolvia anteriormente. Então, que a gente tinha que, entre aspas, apelar para a espiritualidade. Quando a gente está lá dentro de uma situação como você viveu, muitas vezes o profissional da área de saúde vira sempre assim, olha, se você tiver fé, está na hora de você ter fé. Né? Então, a fé sempre, secularmente falando, é o último recurso. O último recurso que tem é a questão do seguinte, olha, se não tem mais nada para resolver, se não tem nada que possa ser feito por você mais, se a ciência não explica, se a tecnologia não dá conta, aí você vai para uma dimensão de espiritualidade. Só que a nossa visão é justamente o contrário. A espiritualidade faz parte da nossa vida, do cotidiano, da rotina, do tempo todo. Então, a gente crê que a gente tem uma manifestação de uma espiritualidade sempre na própria vida nossa. Sim. E o que está acontecendo daqui para frente? Sim, eu acredito que sim, a gente está vivendo momentos que anunciam de alguma forma que a humanidade está caminhando a passos largos para uma condição que não tem volta. Então, a gente pode estar muito mais atento que o que vai acontecer daqui para frente pode nos mostrar. Vai piorar? Eu acredito que sim, eu acredito que vai piorar. Eu acredito que a gente está vivendo, sim, princípios de promessas de vida que são anunciadas, ainda não numa proporção apocalíptica, mas vivendo, sim, um período que vai apontar que essa estrutura precisa ser modificada por nós. Sim. Então, eu acredito que, além de tudo, mesmo assim, ainda Deus é misericordioso. Eu preciso falar algumas coisas. Um dos motivos que eu aceitei o convite, além do carinho que eu tenho pela Thalita, naturalmente, é para falar coisas que eu experimentei e que eu acho que eu preciso dividir. Quem está em casa, se quiser acreditar, quiser entender, aí cada um que eu sou cada um, né? É muito tenso, cara, tudo isso, porque eu venho perguntando para o Senhor. Eu poderia aqui entrar em detalhes do meu testemunho, do que eu vivi. Gente, resumindo, eu peguei Covid, fui para o hospital, fiquei entubado e os médicos me deram 10% de chance de vida, era para eu estar morto. Tem gente que, quando eu saí, os médicos falaram, cara, agradece tudo que você vê, porque a chance de você viver era mínima e eu estou vivo aqui, estou saudável, estou podendo falar com vocês aqui. Então, assim, eu não vou entrar muito nos detalhes do que eu vivi, dos dramas que eu tive, mas eu queria falar um pouco sobre os pesadelos mesmo, porque... sem entrar em detalhes de como eles foram, mas era um ligado no outro, como se fosse uma continuação e de uma riqueza de realidades absurdas. Assim, eu não sei se é porque deve ser um medicamento, alguma coisa, mas é muito real, cara. Eu nunca vi nada... Eu já tive pesadelos normais. Se acordava, não fazia sentido. Mas esse não, cara. Se acordar e falar assim, não, aquilo era verdade, velho. Eu fiquei ainda uma semana depois pensando, não, será que... questionando, será que isso aqui... não era verdade, não aconteceu? Mas para vocês entenderem, resumindo, eu posso olhar para pessoas de casa também? Resumindo o seguinte, os pesadelos que eu tive, é como se eu estivesse pagando aqui na Terra os meus pecados. É como se eu não tivesse sido um bom rapaz, e aí envolvia torturas, e como se o inferno fosse aqui. Só que isso envolvia torturas psicológicas e físicas. E em alguns momentos, eu não suportando mais a dor, nem física, nem emocional, eu procurava a morte, eu tentei me matar. E eu não consegui, eles não permitiam que eu morresse. Então, como se eles me deixassem sentindo a dor até o limite da morte, quando você está quase morrendo, ressuscita e volta. Então, era uma coisa meio envolvendo uma série de questões que não vem ao caso, mas que me trazia isso como se fosse, não, o pagar é aqui. Você não vai morrer, o inferno é aqui, você está pagando aqui. E foram como se fosse 3 dias vivendo isso. E isso envolvia pessoas que eu amo, muitas coisas. Não faz diferença o roteiro dos sonhos, dos pesadelos, mas esse fim de não conseguir achar a morte e de muita dor. Quando eu saí desse coma, eu ainda fiquei muito atordoado com isso. Eu lembro que eu falava, cara, não desejo isso para a pessoa que mais me odeia no mundo, porque eu não lembro de ter inimigos, assim, não ter meus inimigos. Hoje eu já queria desejar isso para todo mundo, viver isso. Vamos lá, por quê, cara? Porque eu não entendi isso quando eu saí, estou sendo tratado, tomando os remédios, com psiquiatra. Aliás, um beijo grande para o doutor Ismael Sobrinho, que tem me ajudado muito. E estou tomando medicamento, estou tendo as consultas com ele. Isso não é problema, viu, gente? Você é crente, você pode também, faz parte. Tem me ajudado muito, isso é maravilhoso. Todo mundo é doido um pouquinho, tem que ter uns médicos para cuidar de doido mesmo. Vira total. E ele tem me ajudado muito, então está tudo de boa. Ok. Mas eu ficava me perguntando, meus devocionais, eu passei a ter essa busca maior com Deus, né? Eu comecei Deus, por quê? O que isso quer dizer com esses sonhos e tal? E semana passada, no meu devocional, eu tive uma direção, cara. E aí vai cada um mesmo, né?
Eu falei, Deus, por que eu senti isso? E o que Deus quis me mostrar é o seguinte, olha, eu permiti você sentir um pouco do tormento que vai ser daqueles que ficarem. A igreja parou de falar de inferno, cara. A igreja não fala mais disso. A tal da graça tomou conta das pregações, que ela era mais sedutora, né? Não aniquilando a graça. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Só que banalizou demais a graça. A graça foi muito banalizada. E eu mesmo era um tipo de cara que quando o pastor fazia o apelo, que ele falava, hoje é a sua chance de voltar para o Senhor ou aceitar Jesus. Se você sair daqui, você pode ser atropelado ali. Eu falava, gente, que pressão, pelo amor de Deus. Cara, hoje eu falo exatamente isso. Se você está nos assistindo, toma vergonha na sua cara. Volta para Deus se você está afastado. Se você não conhece o Senhor, converta seu coração ao Senhor. Porque eu pude experimentar, eu creio que Deus permitiu que eu experimentasse, porque a Bíblia diz que pessoas procurarão a morte e não acharão, cara. É ranger de dente, é tortura, é desgraça, é mal, é angústia, solidão, é tristeza profunda. Você está achando que sua depressão é alguma coisa? Deixa eu te falar. A depressão que você sente e o seu pânico é Disney World perto do que vai ser quando Deus buscar o teu povo, cara, e a galera que vai ficar para a tribulação. A tribulação, ela vai ser desesperadora. Nada do que você sente. Gente, imagine você procurar a morte. Você achar que a morte... Muitos estão vivendo isso agora, tem gente nos assistindo, né? Esse programa é para esse tipo de gente, inclusive, que perdeu o sentido da vida, quer morrer. Você imagina a pessoa querer morrer. Tá tão ruim que eu quero morrer. A morte... Agora você imagina você não conseguir encontrar a morte. Não, tá ruim, eu prefiro morrer. Não, mas nem a morte, você não tem essa opção. Você tem que viver com esse mal, com essa angústia, com essa coisa que te corrói e não tem fim. Rapaz, e a igreja não fala mais disso. Parou de falar disso, a gente não fala mais esse assunto. As pessoas perderam a vergonha na cara, a galera tá vivendo no pecado, vivendo de qualquer jeito, não é a graça de Deus, eu aceitei Jesus, é a misericórdia dele que me salva. Banalizou o negócio, sabe? E o que Deus me trouxe foi isso, olha, compartilha isso. E eu falei, Deus, vai me dando os lugares para compartilhar, como é que é para dizer? Então, todo lugar que eu tinha a oportunidade de falar, vou falar da minha experiência, sou grato a Deus por tudo, mas mais do que isso, eu queria que as pessoas entendessem o perigo que elas estão vivendo, elas não têm noção. As pessoas perderam, literalmente aquele papo, perderam a noção do perigo. E tem uma banda que eu gosto muito, uma banda da antiga, do nosso tempo aí, a noção da antiga aí, Resgate, você conhece, Resgate, né? Resgate lançou uma música, acho que foi ano passado, chamada A Dor. Vale a pena, baixa no YouTube aí, ou na sua plataforma de música aí, A Dor, Resgate. Que a música é maravilhosa, fala sobre isso. A dor é professor. A dor é isso, cara. Na dor, você quer perdão, você quer perdoar, né? Fica tudo bem, você se alivia, né? Mas a dor traz isso. Nós estamos vivendo um momento de dor no mundo inteiro. E eu creio que Deus permitiu essa dor para que a gente refletisse um pouco mais. Porque na dor você pensa mais no outro, em como você está conduzindo sua vida. A dor tem esse poder, sabe? A dor não é de tudo ruim, não. Eu sofri muito, foi uma dor terrível. Para mim, para minha família, para os meus amigos, talvez para você que está me assistindo, que orou por mim também, muitas pessoas que nem me conheciam tiveram essa dor. Deus trouxe um amor no coração das pessoas. A Thalita, minha amiga aqui, pessoal, eu cheguei aqui antes, nós oramos, ela falou, nossa, eu chorei tanto, não imaginava que a gente ia estar aqui, eu esperava por esse momento, mas eram muitos medos, né? Então, toda essa dor, ela não é de toda ruim. Eu tive muita dor, mas isso me fez um cara muito melhor, muito mais próximo do Espírito Santo de Deus. Coisas na minha vida que precisavam ser mudadas foram transformadas nesse processo. Então, gente, eu quero dizer que você que está vivendo talvez essa sua dor, talvez nem tenha a ver com o Covid, nem tenha a ver com isso, mas tem a ver com seu casamento, sua família, seu trabalho. Entenda que na dor você encontra um pouco de sensatez também, sabe? De lucidez, né? A dor nos traz um pouco de lucidez, de pensar um pouco mais. A festa, às vezes, nos deixa muito iludidos, né? Quando está tudo muita festa, né? Você fica um pouco sem noção do perigo, vamos dizer assim, né? A Bíblia diz isso, né? Para a gente mesmo. Então, eu queria deixar isso muito claro, assim, essa visão que Deus me deu. Eu creio que foi, eu creio isso muito forte. Gente, não queiram viver o pesadelo de não ser escolhido, sabe, por Deus. Então, assim, acerte sua vida mesmo com o Senhor. A graça é necessária, não estou dispensando. Sem a graça e a misericórdia de Deus, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Agarra com a graça e a misericórdia, mas viva uma vida de santidade, busca essa santidade. Aceita o Senhor como seu Salvador mesmo. Viva isso. O interessante, estou emendando aqui, né, mas é porque nessa minha fase muito delicada, muitos amigos ficaram mobilizados e um deles foi o Thales Alberto. Ele fez uma música, chama Carta Viva, e mandou para cá, eu ainda entubado, ainda em coma, uma música linda que
provavelmente vai lançar ainda essa canção. E me chamou muita atenção sobre essa carta viva. Somos cartas vivas. E eu tenho perguntado que tipo de carta você tem sido, né? Na sua casa, quem te lê, no seu trabalho, no seu consultório, com os filhos, aqui, no seu dia a dia, o que as pessoas têm lido nessa carta? Somos cartas vivas do Senhor. E as pessoas estão tendo que tipo de leitura na sua vida? Às vezes na igreja, na sociedade, as pessoas te leem, nossa, que cara benção, em casa, sua família te lê, né, como um cara arrogante, agressivo. Então acho que a gente tem que tomar conta dessa nossa vida, sabe? Sermos uma boa carta da pessoa nos ler e receber esse acalento, esse abraço, esse colo, esse carinho que falta tanto, sabe? O profissional é importante, os profissionais são importantes, óbvio, são importantes, são necessários, mas é muito importante você também ser um agente de paz na sua casa, um agente de paz na sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para o seu marido, né? Para os seus colegas de trabalho. Nós deveríamos, pelo menos, ser esse agente de amor, né? O senhor fala muito sobre isso, doutor Lucas, de ressignificar realmente a dor, né? Ele teve uma experiência pessoal e esse anúncio que ele faz tem que ser o nosso anúncio como igreja, de fato, né? Ele viveu isso por meio do Covid. E a gente pode viver isso de outras formas, Sim. com luto, com outras situações, às vezes não sentindo a dor, a pandemia, mas se compadecendo também por tantas pessoas que estão sofrendo, não só por causa do vírus, mas por causa da fome, que está cada vez pior no mundo, e tantas coisas que estão acontecendo. E eu queria que a gente encerrasse, só o senhor deixando também uma dica, vocês dois deixando uma dica para as pessoas, para elas ressignificarem a dor delas, né? Existe algo, eu costumo dizer, enfrentando o luto pela segunda vez também, né? Esse programa surgiu do primeiro momento que eu vivi de luto, que foi em 2018, com a perda da minha irmã aos 37 anos, Nossa. E agora, há menos de 2 meses, a perda da minha mãe, com 60 anos, por causa de Covid. Então, eu acredito que cada um de nós, cristãos que estamos passando por isso, tem de fato uma mensagem que a gente quer dizer. Eu quero dizer pela segunda vez, e enquanto eu estiver viva, que a gente não pode desistir porque nós somos um bom motivo para poder viver. Enquanto a gente estiver aqui, a gente não pode fazer da nossa vida uma tribulação, Sim. ainda que a gente esteja sofrendo. Mas de realmente, se a gente entendeu isso que o Alex disse, há uma necessidade que a gente caminhe em coerência com a vida abundante que Deus nos deu, né? Então, assim, como ressignificar a dor, como aproveitar isso tudo que a gente está vivendo, como fazer um tempo de intubação, um tempo de falta de ar, um tempo de falta de emprego, um tempo de sofrimento, saiu um óleo, saiu uma virtude, saiu uma esperança. Mas tem muita gente que fala sobre isso, tem excelentes autores que falam a respeito disso, tem muita coisa que a gente pode ver na internet, mas está próximo de um testemunho vivo diante de nós, é alguma coisa que realmente vai atingir a gente de uma forma diferente. Quando a gente percebe que o sentido de vida que a gente busca, ele pode ser alcançado, o que a gente acredita é que viver essas experiências com as pessoas que estavam muito mais próximos disso do que eu, pode fazer com que eu reveja e possa realmente Sim. trazer essas mudanças para a minha própria vida. E eu queria só fazer um comentário, isso que o Alex estava colocando, mesmo as pessoas que não tiverem aí uma religião, uma espiritualidade, isso que ele viveu pode acontecer com qualquer um de nós, a gente pode ser despertado na nossa espiritualidade, num momento ali diferente do que a gente está vivendo. Hoje a nossa área de saúde mental tem pesquisado isso e aceitado pesquisar a espiritualidade de uma forma que nunca se ouve antes. Então hoje você tem faculdades ensinando espiritualidade para os seus acadêmicos, assunto que antes era só misticismo, era coisa que a gente que a área de saúde mental não entrava. E hoje, além de ser aceita, a gente tem que ser convidado a estudar sobre isso sim. Então, é absolutamente verdade isso. A gente tem que perceber que essa condição, ela não só modifica a nossa realidade, como a gente usa muito a palavra de transcendência, e que isso faz parte da nossa vida. Não é só o momento que eu estou ali vivendo um momento do culto, ou vivendo um momento de oração, o tempo todo eu vivo essa espiritualidade da minha vida. Viver é isso. Não existe uma divisão com relação a essa história. Fazer o que nós estamos fazendo aqui é totalmente espiritual, é orgânico e é emocional ao mesmo tempo. Sim. E essa questão da dor, como você colocou, né? A dor, ela traz sempre um aprendizado, desde que a gente esteja disposto a aprender com ela, né? E ela eleva a nossa capacidade de serviço. Então, um aspecto bem banal. Estou andando aqui, estou descalço, chutei ali, machuquei o dedinho, né? Eu vou ficar esperto, né? Vou aprender a andar mais atento, mas eu fico apto a te orientar. Falo, olha, então cuidado ali que você pode se machucar. Então,
a minha capacidade de eu orientar, de falar, olha, não vai por esse caminho, que esse caminho não é legal, ela se eleva, né? Desde que eu não fique, meu Deus, não, que saco, a culpa é da cadeira, né? Desde que eu não culpe a cadeira e eu me disponha a aprender que eu pude tirar algo ali. Questões assim dessa monta, né? De experiências de quase morte, né? A gente coloca EQN, elas trazem aprendizados riquíssimos, né? Elas podem nos aproximar mais de Deus, né? Elas podem mudar a nossa forma de olhar para a vida, né? Tanto para a nossa como das outras pessoas, completamente, né? Completamente. A gente tem uma ressignificação, né? Ressignificação eu dava um sentido, eu enxergava a coisa de um jeito, agora eu enxergo ela de outro, né? Ou de um outro ângulo, ou de um ângulo mais aberto, né? Eu enxergava aquela parte, né? Era o oba-oba da vida, né? Mas olha, tem a parte ali do sofrimento, do aproximar de Deus, né? Do aprendizado, né? E a gente aprende muito na base da dor, né? A gente não aprende explicando um para o outro. Às vezes eu dou um exemplo para as pessoas assim, olha, você já comeu sal? Já tenta me explicar o gosto do sal. Você não consegue. Tenta me explicar o que é a cor vermelho. Tenta pegar um cego e explicar para ele e fazê-lo entender o que é o vermelho. Não consegue. Então é vivendo, é se expondo, é tendo o aprendizado ali de cada situação que a gente cresce como pessoa, né? Que a gente se eleva, né? Que a nossa vida ganha outro significado, né? Que a gente começa a ter essas percepções diferentes. Então, eu estou com um problema, não preciso querer fugir daquele problema, né? Como se ele em si fosse o demônio, né? Eu tenho que enfrentá-lo, aprendê-lo como enfrentar, para que eu não viva aquilo novamente e para que eu possa auxiliar outras pessoas a não viver aquilo, ou as que já estejam vivendo, que possam superar aquilo da melhor forma, né? Que esses testemunhos, eles são riquíssimos, né? Eles são de uma autoridade enorme, né? Que talvez a gente tenha a nossa autoridade do conhecimento, né? Do ensinar o caminho da melhor, mas a autoridade de quem já passou também, ela é igualmente importante, né? E de uma forma que a gente não consegue ter. Infelizmente, a gente tem que encerrar por causa do tempo, mas eu acho que, como você bem disse, o propósito de você, que você está encontrando em tudo isso, ele foi cumprido na parte mais essencial de tudo aquilo que você disse, que foi apontar para Deus e a importância que tem da gente voltar para Ele, de fato, verdadeiramente, independente da situação que a gente está vivendo, porque a vida eterna não é isso aqui, né? Aqui a gente está, de fato, só de passagem e há uma expectativa no nosso coração, principalmente depois de te ler uma carta viva que viveu e está vivendo esse processo com Deus, que, de fato, a gente lembre-se, que a gente possa se lembrar que o fim é voltar para o céu, o fim é voltar para casa, o fim não é esse mundo, o fim não é esse tempo. Exatamente. Então eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Você é um bom motivo para viver, a gente está feliz de ouvir não só a sua história, porque a sua história ela é gostosa para a gente, porque a gente tem a oportunidade de estar perto, de andar com você, mas mais do que isso, ver a história de Deus em você e o cumprimento daquilo que Ele tem para nós, que é voltar para casa, que cada um que assistiu aqui hoje possa não só se reconhecer como um bom motivo para viver, mas com um sim para Deus, para voltar para casa, para voltar para Ele hoje, não amanhã, não daqui a um mês, não daqui a um dia, mas voltar para casa, voltar para Deus hoje, colocar o seu coração, entregar tudo para Ele, como você falou que durante o tempo você criticou, riu e tal, e é voltar a entregar tudo para Ele hoje. Eu queria só deixar mais um recadinho antes de encerrar, que é muito importante, quem viveu o que eu vivi, eu realmente achei que eu ia morrer, eu achei que eu não ia viver mais nada do que eu estou vivendo aqui. A gente tem muita tendência a inflar o nosso problema, sabe? Eu estou cercado de balões aqui, e alguém definiu a quantidade que ele ia ficar cheio. A gente, às vezes, infla muito os nossos problemas. Coisas que não são tão importantes, são banais, a gente faz disso monstros que nos levam para a tristeza. E no hospital eu queria tomar água, eu não podia. E hoje, quando eu bebo um copo d'água, algo tão simples, a gente não dá valor para isso, né? Tomar água. Tem gente que não pode tomar água agora, você pode tomar água, você pode se levantar e tomar água. De repente você pode levantar, tem gente que não pode levantar, não pode enxergar. Tem gente... Então, assim, não potencialize tanto o seu problema. Não estou menosprezando a sua dor, não é isso. Mas não dê tanto poder para ela, entendeu? Não dê tanto poder, porque você está vivo, cara. Eu sei que às vezes as situações são pesadas, mas tente não dar tanto poder para o seu problema e entender que a gente precisa de muito menos para ser feliz. A gente tem uma vida simples, coisas simples, né? Entrega ao Senhor aí os seus problemas, Ele já disse, né? Que o fardo dele é mais leve, troca pelo fardo dele, confia no Senhor, Ele vai te ajudar a carregar isso aí, né? Mas tem muita bagagem que a gente pode tirar.
Viu, Thalita? Tem muita coisa que a gente pode liberar, que a gente vai arrastando com a gente, dores Verdade. que não precisam mais, cara. Se liberte dessa dor. Aquela pessoa, aquela situação que te deixa tão triste, joga fora e caminha mais leve. Amém. Hoje uma bagagem você vai aumentar aí na sua viagem. Achei lindo que você falou que a gente pode escolher o tanto que a gente vai encher o balão, que a gente escolha de fato encher o balão com mais Esperança, leveza, com mais esperança. Exatamente. Você é um bom motivo para viver, Alex. Alex, essa flor é um símbolo do programa. Poxa vida, A gente obrigado. queria presentear você com ela e muitas vezes a Thalita chama a gente aqui para poder ter, às vezes, uma orientação, uma palavra técnica, e o que a gente ouviu aqui, além de ser um testemunho de vida, é aquilo que a gente acredita que, tanto no Antigo Testamento, agora em outra época, né, a gente percebe que Deus nos dá possibilidades de ouvir as verdades dele. E hoje você trouxe isso para a gente de uma forma muito forte, muito densa. E eu saio daqui hoje também impactado com isso. Glória a Deus. Aquilo que Deus te deu para poder anunciar e dizer. Sim. Porque é isso que faz sentido para a nossa vida enquanto cristão. A gente tem que preparar para poder sair mesmo e não para poder ficar. É isso. Amém. Obrigado, viu, Alex? Obrigado, eu. Por ter compartilhado isso Foi um aí com a prazer. gente. Bom demais te ver, Thalita. Valeu, doutor. Prazer. O prazer foi meu.